Salve, salve galera, mais o Palpitaria começando. Mais uma vez, gente, hoje é dia de Europa League, Copa do Brasil, então não são muitos jogos. Tem favoritaços que a gente vai tentar trabalhar a favor para tirar uma graninha. Começando então, Olympique de Marseille e Atalanta. Atalanta aí uma sensação que furou o Liverpool, é complicado, hein? Vamos dizer assim, ultrapassou as expectativas, né? As pessoas não estavam esperando que fosse derrotar o Liverpool, ainda mais do jeito que foi, né? A maior vitória de um italiano em Anfield. Particularmente eu achava possível essa classificação da Atalanta, ainda mais que o Liverpool não veio com força máxima na Europa League, estava preocupado com outras competições, vai acabar ficando sem nenhuma. É, complicado para o Liverpool. Vamos falar que são dois times de ataques fantásticos, aí eu já falei, né? A Atalanta fez a maior vitória de um italiano fora de casa em Anfield, fez 3-0 lá, e o Olympique de Marseille conta com o artilheiro da competição e o maior artilheiro de todos os tempos da Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang. Não sei se a pronúncia tá certa, mas eu tenho certeza que Alba tá. Então o Aubameyang aí veio do Arsenal. Vocês já viram, ele jogou muita bola no Borussia Dortmund também. O Aubameyang já é uma figura mais conhecida do futebol europeu. O atacante do Gabão. Já deve estar cansado aí de fazer gol. Não vai parar por aqui. Por isso que, já vou entrar na tip. Acho que vai ser um jogo para ambos marcam. Eu acredito muito nos ataques das duas equipes. O fator casa a favor do Marseille. Marseille marcou gols em todas as fases de eliminatória da Europa League. E eu acho, se não me engano, venceu a maioria dos jogos em casa. Essa estatística eu vou ficar devendo. Mas eu sei que o Marseille marcou gols em todos os jogos da fase de mata-mata da Europa League. Então, já destaquei o Aubameyang para o Olympique de Marseille. Quero destacar também o Gianluca Scamacca, que vive ótima fase, marcou 2 vezes nessa vitória da Atalanta fora de casa contra o Anfield. Então eu espero um jogo de trocação, eu espero um jogo de gols, independente de ser uma eliminatória aqui. Acho que são dois times que vão ter aí um DNA ofensivo bem legal. O Marseille mais pelo fator casa, a Atalanta, que a Atalanta é maluca, gente. O time do Gasperini é maluco. Vai estar sem o Isaac Rien, que é o zagueiro titular. Então aí, por mais que o Scalvini seja uma ótima promessa, não acho que dá para considerar que é o sistema defensivo ideal da Atalanta. Então isso abre ainda mais para as condições de gols que eu espero nessa partida. Vamos ver quanto ambos marcam? Eu esperaria um 1.8. 1.68? 1.7, vai. Vamos arredondar para 1.7. Ok, não é a melhor odd do mundo, mas é uma odd válida para esse confronto agitado que vai ser entre o Olympique de Marseille e a Atalanta. Acho que vale você assistir também pelo entretenimento, tá? Vai ser um jogo bem divertido. Vamos falar do outro jogo da chave da Europa League, Roma e Bayer Leverkusen. Vocês estão vendo aqui um layout um pouco diferente, porque eu tô aberto aqui o Gol. O site O Gol é um site português, se eu não me engano, e ele é ótimo para vocês verem sobre históricos de jogos. Eu gosto mais disso. Aqui o filtro que eu coloquei foi para Roma e todos os jogos em casa da Roma na temporada. Como vocês podem ver aqui na fileira da Europa League, a Roma não perdeu em casa nessa competição. Então, assim, a minha dica aqui é pelas excelentes condições que a gente vai encontrar de dupla chance a favor da Roma, ou seja, Roma ou empate. A casa está dando como Leverkusen super favorito, apesar de estar jogando fora de casa. Se eu não me engano, é uma odd de 1.8, 1.7 para o Leverkusen ganhar em Roma. Para mim é uma odd absurda, porque para mim o Leverkusen não é nem favorito. O favorito deveria ser o empate aqui. Por mais que o Leverkusen tenha se mostrado um time fantástico essa temporada, invicto inclusive, a melhor fase já passou. Pelo menos na Bundesliga, agora que foi campeão, já são 2 empates consecutivos. Se eu não me engano, o terceiro empate é da Europa League. Então, a gente tem um Leverkusen que não vence há 3 jogos. São 3 empates, é verdade. E isso já é o suficiente para bater a nossa aposta aqui. Então, eu queria destacar, óbvio, a excelente fase da Roma jogando em casa. A Roma, a gente tem aqui um time que só perdeu para o Bolonha, que é a sensação da temporada italiana. A Internazionale é a grande campeã incontestável. E lá no começo do campeonato, já com José Mourinho, eu não vou nem considerar essa derrota, porque era outra gestão. Com o De Rossi está jogando muita bola e na Europa League não perdeu. Inclusive goleou. Cadê? Brighton, 4-0 no Brighton, só isso. Jogar no Olímpico não é fácil, então acho que uma dupla chance a favor da Roma e o empate tem o seu valor. Vamos ver quanto tá aqui. Roma ou empate.
1.59, acho qualquer odd de dupla chance acima de 1.5 para um time que você acha que não é a zebra do confronto, acho uma ótima chance. Para mim, a Roma jogando em casa é muito difícil de perder esse jogo para o Leverkusen, e o Leverkusen vai estar contente com o empate, tem esse outro detalhe. Se o jogo tiver 0-0 nos 80 minutos, o Leverkusen não vai se atirar para cima, não vai buscar 1-0, por mais que venha sendo um time propositivo ao longo de toda a temporada, acho que é um confronto parelho, que o resultado mais provável é um empate, e com a Roma jogando em casa, o empate não sendo para o Leverkusen, essa dupla chance tem muito valor. Vamos falar dos favoritaços que eu mencionei do começo do vídeo, eu vou passar pelos dois rapidinho. Palmeiras e Botafogo de São Paulo, Botafogo de Jundiaí, se eu não me engano, hein? Se não for de Jundiaí, me perdoe, torcida do Fogão. Ó, a sequência que eu quero destacar aqui... Opa, você não. A sequência que eu quero destacar aqui é a de jogos sem sofrer gols. O Palmeiras não perde para o Botafogo de São Paulo há 8 confrontos consecutivos e não sofre gols do Botafogo de São Paulo há 8 confrontos consecutivos também. E é legal notar que o Palmeiras, nos últimos 4 jogos, venceu os 4 por 1-0, seja em casa, seja fora de casa. É só uma curiosidade aí. Se você quiser apostar aí no placar exato, vamos ver quanto tá isso, só pela brincadeira. Placar exato aqui, Palmeiras e Botafogo de Jundiaí. Se você quiser ir na brincadeira e jogar uns R$2 aí que sobrou do troco de bala e tal, odd 5 para o Palmeiras ganhar de 1-0, mas não é esse o ponto que eu vou bater aqui. É um time que não vem sofrendo gols. Eu vou sempre bater na tecla. Esse jogo contra o Del Valle foi um ponto fora da curva, mas não sofreu gols contra o São Paulo, não sofreu gols contra o Palmeiras, não sofreu gols contra o Vitória, levou 1-0 do Internacional, um gol aí. Acontece, gente. Se fosse fácil ter clean sheets todos os jogos, o Palmeiras não sofria gol a temporada inteira. Mas enfim, o Palmeiras tem uma defesa sólida, é favoritaço contra esse confronto contra o Botafogo de São Paulo. Já falei da sequência aí de 4-0 seguidos, então a minha dica vai ser para o Palmeiras não sofrer gols. Placar exato vocês já viram aqui. O time da casa não leva gol. 1.82, excelente odd, muito acima do que eu esperava. Eu esperava 1.6, 1.7, 1.8 está muito legal para o Palmeiras não sofrer gols. Lembrando, o Palmeiras é mandante contra o Botafogo de São Paulo, jogar na Aliança é muito difícil. Favoritaço, não tem como. Para finalizar, Águia de Marabá e São Paulo, aí a gente estava comprando de um time de Série D com um time de Série A. Então, assim, é uma discrepância muito grande. A gente não vai ter aí histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Águia de Marabá. Pelo menos eu não encontrei aqui. E a gente tem um São Paulo com um ótimo início de trabalho do Zubeldia. Não sofreu gols contra o Palmeiras, não sofreu gols contra o Barcelona de Guayaquil, não sofreu gols contra o Atlético Goianiense. São Paulo é favorito contra a Águia de Marabá, isso é óbvio. Mas eu queria destacar aqui a sequência de jogos sem sofrer gols do São Paulo e também um detalhe específico. Quando um time joga fora de casa, o mercado costuma inflar um pouco mais essas odds. Odds para times visitantes são maiores. Então o fator casa é sempre muito determinante quando você é alguém que está buscando valor em odds. E eu acho muito difícil o São Paulo sofrer gols do Águia de Marabá, não só pela sequência, mas também pelo futebol que vem apresentando com o Zubeldia, a diferença técnica entre os times. Então a minha dica aqui é mais para o São Paulo não sofrer gols. Vocês estão vendo que tela bonita? São as Pro Picks. Você que não conhece ainda as Pro Picks, todas as dicas que eu dou aqui, a maioria esmagadora são Pro Picks. Essa não é diferente. Aí o São Paulo não sofre gols do Águia de Marabá, 1.78, para mim uma odd excelente. E se vocês quiserem outras dicas para além das que eu dou aqui no Palpitaria, tem várias na seção de Pro Picks. Aqui na esquerda você pode entrar no desktop, você também consegue entrar pelo celular. Então, ó, fica ligado na seção de Pro Picks que a gente tem várias dicas de apostas por lá. Aqui eu dei essa do São Paulo não sofre gols do Águia de Marabá. Se você quiser encontrar mais dicas, vai na seção de Pro Picks. Também temos dicas no Instagram e no Twitter da PlayWin, entre outras redes sociais. E é isso, gente. Palpitaria de hoje fechando aí com essa mais um time sem sofrer gols. Dessa vez São Paulo não sofre gols contra o Águia de Marabá. Esquece de deixar o like, se inscreve no nosso canal e tamo junto, galera. Até a próxima.